oração. Uma grande colheita o Senhor preparou. Sobre tua palavra eu irei, boas novas anunciar. E onde habitar a paz, milagres vão acontecer, o reino vai se estabelecer. Revestidos de autoridade e poder, milagres vão acontecer, teu reino vai se estabelecer. Meu irmão e minha irmã, boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 1º de janeiro do ano de 2024, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós tivemos a nossa vigília, não é isso? E a nossa vigília acabou no dia já de hoje, né, dia 1º, mas nós já estamos nos preparando para os 12 dias de oração e jejum para um 2024 de grande colheita. Nós nos preparamos, é o tempo que entramos em consagração, estaremos em consagração a partir de agora, né, meio-dia, e vamos até o meio-dia do dia 12, não é isso? Alguns irmãos e irmãs entregam a consagração somente após o culto do dia 12 no Shagag Mishpahá, a festa da grande família. Nós teremos, não é isso? No dia 12, a presença do pastor Luciano Manga, ex-oficina G3, agora no Ministério Vinearte. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Em Daniel, no capítulo de número 2, nós leremos os versos 21 e 22 neste tempo que nós estamos nos preparando, pisando profeticamente neste ano de 2024, um ano de muita graça, de muita virtude, de muita provisão. Nós declaramos um ano de grande colheita para a glória de Deus. Lá em Daniel, no capítulo de número 2, os versos 21 e 22 nos diz: e ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que conhecem o entendimento. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora, reside a luz. Que palavra poderosa! O nosso Deus é o Deus que muda os tempos e as estações. Talvez o ano de 2023 talvez tenha sido para você um tempo sombrio, um tempo de perdas, um tempo de uma estação no qual foi uma estação de inverno, uma estação fria, uma estação realmente que trouxe assombro, talvez temor, ou até mesmo terror em sua vida. Mas o Deus Todo-Poderoso de Israel é o Deus que muda os tempos, é o Deus que muda as estações, é o Deus que estabelece, é o Deus que faz, é o Deus que realiza, é o Deus Todo-Poderoso. E eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, a bênção do Senhor. Eu gostaria que você colocasse a mão direita no seu peito. Nós vamos clamar a Deus nesta programação especial de consagração. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos no poder das disciplinas espirituais.
oração, jejum, busca do Senhor por intermédio da Santa Palavra de Deus, que é a revelação maior. E nós, hoje, às 19h30, estaremos abrindo com o primeiro culto estes 12 dias. Estará conosco o pastor Juliano, lá da nossa igreja metodista, lá em Caiana, e você não pode perder esta abertura destes 12 dias de grande colheita, de grandes bênçãos e vitórias para você e para sua família. Ó Deus Todo-Poderoso de Israel, nós, desde o ano de 2010, o Senhor tem nos dado esse discernimento, esta revelação. O Senhor tem colocado de uma forma poderosa em nosso coração e em nossa mente este mover, um mover de oração, um mover intercessório, de intercessão, de clamor na tua casa, para que este ano de 2024 seja um ano de grande colheita. O Senhor é o Deus que muda os tempos, o Senhor é o Deus que muda as estações, o Senhor é o Deus que estabelece os reis, ó Deus, os reinos, mas é o Deus também que aplaca, é o Deus que realmente tem o controle absoluto de todas as coisas. Ó Pai querido, Pai amado, cada um de nós, ó Deus, a Igreja Metodista Central aqui em Juiz de Fora, ela tem como tradição, ela tem como hábito, ó Deus, nestes últimos anos, ó Deus, estar, ó Deus, neste tempo de contrição, neste tempo de busca da revelação do Senhor, por intermédio da oração, por intermédio do jejum, por intermédio do quebrantamento diante do teu altar. E nós, ó Pai, queremos oferecer a Ti, não o resto do ano, mas nós queremos oferecer a Ti os primeiros frutos, os primeiros momentos, as primeiras horas. Nós queremos, ó Deus, primiciar no teu altar. E nós começamos agora, ó Pai, neste meio-dia, ó Deus, onde os teus filhos e filhas farão votos ao Senhor. Ó Pai, estarão, ó Pai, se colocando realmente diante do teu trono de graça, crendo que o Senhor é o Deus que responde, é o Deus que abre portas, é o Deus que faz infinitamente mais do que podemos pensar ou imaginar. Nós declaramos, ó Deus, sobre esta casa, declaramos sobre este lar, declaramos, ó Pai, sobre esta empresa, declaramos a tua bênção, a bênção que enriquece e não traz dores, que a tua unção esteja sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. E graças a Deus. Por favor, dê o like em nossa programação e compartilhe, pelo menos com 7 pessoas. Nós vamos louvar a Deus com um cântico espiritual e daqui a pouquinho nós retornaremos com a revelação de Deus, com a palavra de Deus que será ministrada ao seu coração neste início de tarde, dia 1º de janeiro de 2024. Nós já estamos ativos, nós estamos realmente na batalha, declarando a vitória em nome do Senhor Jesus. Não consegue expressar a dor, o medo que senti, o coração, apenas os gemidos inexprimíveis do seu espírito dirão o que preciso dizer. Clamar, eu já clamei, já me derramei, sei que posso crer, mas eu já não sei o que dizer. Espírito de Deus, Consolador, chora-me
sentir o coração, apenas os gemidos inexprimíveis do seu espírito dirão o que preciso dizer. Clamar, eu já clamei, eu já me derramei, eu sei que posso crer, mas eu já não sei o que dizer. Espírito de Deus, Consolador, chora minha dor, chora minha dor. Diga por mim, clame por mim, ore por mim. Tu és meu intercessor. Espírito Consolador, seja meu intercessor com seus gemidos inexprimíveis. Espírito Consolador, seja meu intercessor com seus gemidos inexprimíveis. Espírito Consolador, seja meu intercessor com seus gemidos inexprimíveis. Espírito Consolador, sejas meu intercessor. Espírito, Espírito de Deus, Consolador, chora minha dor, diga por mim, clame por mim, ore por mim. Tu és meu intercessor. Diga Espírito, Espírito de Deus, Consolador, chora minha dor, diga por mim, clame por mim, ore por mim. Tu és meu intercessor. Você pode dizer comigo? Espírito de Deus, Consolador, chora minha dor, diga por mim, clame por mim, ore por mim. Tu és meu intercessor. Diga Espírito, Espírito de Deus, Consolador, chora minha dor, diga por mim, clame por mim, ore por mim. Tu és meu intercessor. Graças a Deus, você está na live de consagração dos 12 dias de oração e jejum para um 2024 de grande colheita. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 9. Nós leremos a partir do versículo de número 14. Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 9,
a partir do verso de número 14. Diz o seguinte, as Sagradas Escrituras. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto acontece? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a voltar. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta de demônios não pode sair senão por intermédio de jejum e oração. Ó Deus Todo-Poderoso, nós estamos, ó Pai, nesta fé, ó Deus sobrenatural, a fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós sabemos que o Senhor é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Nós sabemos que o Senhor é o Senhor que está conosco, porque o Senhor é Emanuel, é Deus juntinho, é Deus pertinho, é Deus com a gente, é Deus conosco. Que o Senhor venha ministrar a nós neste tempo de consagração. Nós iniciamos, ó Pai, este ano, ó Deus, mais uma vez, oferecendo os primeiros momentos, as primeiras horas, os primeiros dias, nós oferecemos a Ti, Senhor. Que a Tua bênção esteja sobre nós, ó Pai, sobre este tempo. Serão, ó Pai, 12 dias, momentos, ó Deus, de consagração, momentos, ó Deus, de oração, de jejum, momentos, ó Pai, de confissão, momentos de adoração, momentos de louvor, momentos de edificação, momentos, ó Pai, ó Deus, onde estaremos ministrando no profético. Que o Senhor ministre aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus. Meu amado e minha amada, eu creio que este texto das Sagradas Escrituras é um texto muito conhecido por todos nós. Nós sabemos que Jesus, ele estava no monte que nós chamamos da Transfiguração,
E quando ele chega na parte baixa, quando ele chega, ele sai daquele local de busca do Deus Pai, onde ali ele estava em um momento de consagração, quando ele está já no meio da população, já no pé daquele monte, começou a fluir junto a ele grande multidão. E pessoas muitas vezes questionando, como os escribas, que queriam sempre questionar, que queriam sempre desmerecer a obra do Cristo, sempre realmente tentando ridicularizar o Cristo da fé. Mas Jesus estava ali mais uma vez, com o seu poder curador, com seu ministério de ensinar a respeito do reino de Deus. E apareceu ali um pai que estava realmente desesperado, porque pessoas realmente com problemas, muitas vezes estão desesperados para receber refrigério, para receber restauração, para receber cura. E fala a respeito de um jovem. O texto não fala se ele era adolescente ou se ele era jovem, mas fala um menino, talvez um menino aí de 14, 15 anos, e desde a sua infância ele era acometido por um mal, pela ação do espírito maligno de Satanás em sua vida, e ele era lançado como se fosse um boneco em direção à água, em direção ao fogo, a sua boca espumava, e era uma coisa terrível. E aquele espírito, o pai, ele narra que era um espírito mudo, não falava nada, mas o filho ficava agitado e era lançado de um lado a outro. Segundo a palavra de Deus, os discípulos, aquela criança, aquele menino fora levado aos discípulos, e os discípulos não conseguiram resolver o problema. Então agora, aquele pai, de uma forma desesperada, ele vai até Jesus e ele pede a Jesus uma intervenção, um milagre. Meu amado e minha amada, nós sabemos que Jesus, ele é a fonte de todo poder, ele é autoridade, ele é virtude, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é a semente da mulher, ele é a raiz de Jessé, ele é o lírio dos vales, ele é a rosa de Saron, ele é a brilhante estrela da alva, ele é o sol da justiça, ele é o conselheiro, ele é maravilhoso, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz. O governo está sobre os seus ombros, o governo está sobre o seu domínio. Ele muda os tempos, ele muda as estações, ele estabelece reis, mas também ele tira, ele abate reis, porque ele é o Deus da glória, ele é o Deus todo-poderoso, ele é o Deus que a tempestade, que o vento, tudo se submete a ele, porque verdadeiramente ele é Deus, ele é de mesma substância, de mesma autoridade, de mesmo poder que o Pai e o Espírito Santo. Nós estamos falando de Jesus, o Emanuel, o Filho de Deus, o Deus conosco. Ele tem autoridade. Mas, amados, nós vamos fazer um recorte. Nós sabemos pelo texto que foi lido que aquele menino, ele fora liberto pela ação, pela palavra de Jesus o Cristo. Aquele espírito maligno bateu em retirada. Mas quando chega no privado, é o momento do discipulado. E os discípulos, eles fazem a pergunta. Você pode ver aqui em Marcos, no capítulo de número 9, o versículo 28. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta de demônios não pode sair senão por intermédio da oração e do jejum. Nós estamos neste tempo de consagração. Desde no ano de 2009, os irmãos conhecem o relato, nós tivemos uma direção de Deus para iniciarmos este mover lá em Belo Horizonte,
quando eu era pastor da Igreja Metodista Central na cidade de Belo Horizonte. Infelizmente, aquele ano de 2009 foi um ano muito difícil para mim. Foi um ano no qual eu fui acometido por um mal e eu fiquei um mês fora do exercício pastoral. Eu tive um burnout e foi algo terrível, eu perdi a memória. E foi uma batalha espiritual. Nós entendemos depois espiritualmente, depois de oração, do discernimento do Espírito, da busca, da revelação de Deus, que nós não tínhamos ainda intercessores o suficiente para iniciar este mover. Porque este mover é um mover que mexe com o mundo espiritual. Nós cremos que nesses dias Deus vai fazer algo não apenas na nossa igreja, mas Deus vai fazer algo na vida da cidade de Juiz de Fora. Nós estamos, quando nós agimos por intermédio da oração, do jejum, quando nós primiciamos no altar de Deus, isso é muito poderoso. Você não vai estar dando, Você talvez que esteve conosco na noite de ontem, nós começamos a nossa vigília às 21 horas, talvez você teve a oportunidade de iniciar o ano no altar de Deus e concluir o ano também no altar de Deus. Que coisa maravilhosa. Mas você está o quê? No dia de hoje, agora ao meio-dia, você está falando com Deus: Senhor, eu estou debaixo de um manto profético, eu estou debaixo de uma unção profética, eu estou debaixo de uma cobertura espiritual. Os pastores e pastoras da igreja estão em consagração, os pastores e pastoras da igreja estão em jejum, os pastores e pastoras da igreja, eles entendem que nós precisamos de lançar no altar de Deus os primeiros frutos, as primeiras coisas, nós precisamos de lançar no altar de Deus, e nós estamos lançando os primeiros dias de 2024 em oração, em consagração, em jejum, entendendo esta palavra que Jesus ministra aos seus discípulos, em particular aqui em Marcos, no capítulo de número 9, 28 e 29. Existem castas de demônios, impedimentos espirituais que só podem ser expelidos, removidos, anulados, amarrados, queimados por intermédio da oração, da comunicação com o trono de Deus, mas por intermédio também do jejum. O que é jejum na Bíblia? Jejum, a palavra hebraica para jejum significa cobrir ou tampar a boca. No grego, a palavra jejum significa abster-se de qualquer tipo de alimento. Simplificando, jejuar significa abster-se do alimento. O jejum envolve afastar-se dos alimentos que o corpo anseia, para que o nosso espírito se concentre em Deus, na adoração, no serviço, na leitura da palavra e no louvor. O jejum, ele faz parte do cristianismo através dos tempos. É uma forma espiritual e bíblica de estarmos realmente focados no sobrenatural, focados no espiritual. E nós somos convocados, não é isso? Como Igreja Metodista Central aqui em Juiz de Fora, nós estamos realizando uma santa convocação para que você se consagre. Talvez você vai consagrar 12 horas todos os dias, talvez você vai começar agora, Nós estamos entrando nessa consagração agora, talvez ao meio-dia de amanhã você vai se alimentar, depois você vai fazer mais 12 horas, ou vai fazer mais 15 horas, ou mais 24 horas, mas nós temos entendido, nós temos buscado todos os anos esta graça, e Deus, desde o ano de 2010, Deus tem nos dado esta força de começarmos o jejum ao meio-dia do dia 1º e entregarmos o jejum somente no dia 12 após o culto, e nós esperamos, e contamos com a oração do irmão e da irmã para que tenhamos mais uma vez disposição, força física e intrepidez para que isso ocorra também neste ano de 2024. Nós estamos entrando agora com parte do ministério pastoral, irmãos e irmãs da igreja que estão experimentando esta graça de jejuar, esta graça de se consagrar a Deus. O jejum não muda Deus. Muitas pessoas pensam, eu vou jejuar e vou mudar Deus. Não, Deus é santo, Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é poderoso. O jejum não muda Deus, porque Deus continua sendo bom, Ele é bom. Mas o jejum, ele nos quebranta.
O jejum, ele nos muda. Ele muda a nossa visão das circunstâncias, a nossa visão da realidade. Muitas vezes, a palavra do Senhor nos diz, não é? Que muitas vezes nós não pedimos e não recebemos, porque não sabemos pedir, pedimos mal. Não é isso? Então, quando nós vamos fazer um propósito, igual nós temos o propósito que fazemos para o novo ano, nós fazemos o propósito e entregamos diante do altar de Deus. Não é isso? Hoje às 19h30 nós teremos o primeiro culto, louvor, vai estar conosco aí o Rafa Tavares, né? O Ministério de Louvor também da nossa igreja, vai estar o pastor Juliano, não é isso? E todo dia nós temos alguém ministrando aos nossos corações, nós teremos, né, o missionário Leleco, teremos o missionário Michael Wesley, teremos, né, a missionária Rosilene, lá da Igreja Metodista em Guaçuí, nós vamos ter também o pastor da Igreja Batista, Getsemane, lá de Belo Horizonte, que é responsável, né, pelo ministério de libertação da igreja, o pastor Luiz Henrique. Nós teremos o pastor Bill, da Igreja Batista em Além Paraíba, e no último dia teremos o Luciano Manga no Chagado Michiparrá, a festa da grande família. Serão 12 dias poderosos. Serão 12 dias de quebrantamento. O jejum, ele não muda Deus, mas ele me muda. Ele tira, começa a mover o coração de pedra, o coração que está preocupado apenas com a satisfação, talvez do meu ego, talvez preocupado com realmente aquela satisfação de coisas que são transitórias, e eu começo a entender o propósito de Deus. E eu sempre gosto de dizer que o propósito de Deus é maior, o propósito de Deus é melhor, a vontade de Deus, segundo a palavra, ela é boa, perfeita e agradável. Então Deus, ele realmente nos muda, ele nos lapida por intermédio do jejum. Eu gostaria de dizer que o jejum é uma oportunidade para os cristãos e cristãs exercerem o que chamamos de autodisciplina, abstendo-se do prazer pessoal para concentrar a nossa vida em atenção ao trono de Deus. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com o que está acontecendo neste mundo físico. Nós entramos nas mídias sociais, nós entramos na rede mundial de computadores, nós ligamos o nosso televisor ou aparelho de rádio para ouvirmos as notícias, e nós estamos preocupados com o que acontece lá no Oriente Médio, com o que acontece lá no leste europeu, com o que acontece aqui na América Latina, na América Central, na Oceania, na Ásia, né, no Oriente Médio, mas nós nos esquecemos que o céu, ele está em movimento. Então, quando nós jejuamos, nós começamos a prescrutar não o noticiário da terra, mas nós começamos a prescrutar o noticiário dos céus. Então, é um tempo de nós darmos atenção às coisas espirituais. Você pode incluir também no jejum, talvez, as mídias sociais, como o Facebook, o Twitter, o Instagram, o Snapchat, etc. Ou pode escolher, não é isso? Uma opção técnica de não ver televisão, de não acessar o YouTube, de ficar em silêncio, de ouvir músicas cristãs que venham te edificar, músicas de adoração, de tirar tempos do dia para a oração, não aquela oração telegrama, não aquela oração WhatsApp, mas uma oração realmente de quebrantamento diante de Deus. E eu gostaria de destacar 9 pontos que são importantes na prática do jejum. Primeiro ponto, ter um relacionamento mais próximo com Deus, nosso Pai, que genuinamente nos criou. Focando sempre em Jesus, o suprimento, e nós cremos que ele é o fornecedor de benefícios e de bênçãos sem fim. 3, tornar-se mais sensível e receptivo à obra do Espírito. 4, apresentando a oportunidade, esta oportunidade apresenta para você, uma oportunidade poderosa para você focar mais em Deus e passar mais tempo esperando somente no Senhor. 5, intensificando sua vida de oração, ajudando a remover do seu coração o secularismo, a descrença e a incredulidade.
6. Quebrando julgos de escravidão, afiando a sua cognição espiritual, habilidades, discernimento e compreensão das Sagradas Escrituras. 7. Ajudar na clareza de ouvir a voz de Deus e receber a orientação e decisão. Ouça, a orientação e a decisão do Espírito. Porque não é Deus que muda, é você que passa por um processo de mudança. Acelerar a cura emocional, espiritual, financeira e física para os indivíduos e para toda a comunidade no qual nós estamos inseridos ou conectados. 9 e último, promover a disciplina pessoal, que ajudará a reduzir os impulsos carnais, impulsivos que não se alinham com as Sagradas Escrituras, e demonstrar para si mesmo um ato de obediência às Escrituras, e também declarar para nós mesmos que a vida em santidade é o melhor estilo de vida. Então, meu amado, isso aí, existem castas de demônios, existem impedimentos que só podem ser removidos por intermédio da oração e do jejum. Nós vamos louvar a Deus com mais um cântico espiritual e daqui a pouquinho nós voltaremos com o momento da oração. Assim, inaugurando, determinando este tempo de consagração, de santa convocação para todos os membros, discípulos e discípulas que estão conectados aqui na nossa família centralina, na Igreja Metodista Central, aqui na cidade de Juiz de Fora. Louvemos ao Senhor. É chegada a hora, Pai, que o Senhor irá buscar a tua igreja. E toda dor vai ter um fim. Toda morte vai ter um fim. E poderemos estar juntos declarando o quão santo tu és, Pai. O quão poderoso o Senhor é. Porque eu creio, Pai, é chegado o tempo de cantar. Vai chegar a hora em que o Filho do Homem vai vir buscar aqueles que estão aguardando a noiva de Cristo, esperando. Eu creio, Pai. Receba isso comigo, vai. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. E esse não parece ser o teu final, pois sei que o sol nasce também depois de um temporal. Sei que a tua história não acaba aqui, pois sei que o Redentor se levanta por ti. Eu sei que o fim dessa luta chegará. Chega o tempo de cantar. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica.
existe vida. Onde teve pouco, pega a sua voz e canta comigo, igreja. Onde foi choro, onde foi perda, onde teve luto, hoje, onde teve pouco, Jesus multiplica. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Só você que toma posse dessa palavra profética declarada, aplauda Ele, exalte, porque Ele está fazendo, agindo Deus, quem pode impedir? Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui neste tempo de graça, esse tempo de consagração. Eu gostaria que você colocasse a mão direita no seu peito, fechasse os seus olhos. Nós vamos orar a Deus. Nós estamos entrando a partir de agora. Como falamos a introito, esse tempo é um tempo de santa convocação. Nós estamos convocando todos os membros, discípulos e discípulas, líderes de células, pastores e pastoras, evangelistas, missionários, todos e todas que estão debaixo da nossa cobertura espiritual, estão sendo convocados para este tempo de consagração, esses 12 dias, tempo de consagração, tempo de arrependimento, tempo de quebrantamento, tempo de buscarmos a Deus em oração. Deus, Ele sempre coloca em nosso coração, não é isso aquilo que devemos fazer. Nós explicamos a respeito daquilo que vem a ser o jejum. E todos os dias, durante toda a nossa programação, a partir de hoje, às 19h30, nós teremos cultos do dia 1º, hoje, até o dia 12. Nós temos vários pastores, missionários, missionárias, ministrando sobre nós nestes dias. Teremos testemunhos. Vai ser assim um tempo muito edificante, um tempo realmente de mover, não no natural, mas de mover no sobrenatural. Oremos ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós mais uma vez entramos debaixo desta graça, desta bênção, que é a bênção da consagração. Não saiu de moda, dentro da perspectiva das Sagradas Escrituras, a oração, o jejum e a consagração. Nós vamos apresentar nestes dias o nosso projeto de vida. Nós vamos apresentar diante do Senhor, ó Pai, os nossos anseios. Vai ser um tempo, ó Pai, de arrependimento, de quebrantamento, um tempo de introspecção, um tempo que o Senhor vai estar movendo em nossos corações, tirando, ó Deus, o coração de pedra, o coração insensível, ó Deus, e a luz, ó Pai, do profeta Ezequiel, colocando um coração sensível, um coração de carne, um coração que realmente esteja conectado no teu trono de graça. Este tempo é um tempo no qual nós queremos entender mais a respeito do noticiário dos céus. Então tira, ó Pai, da nossa mente, ó Pai, a poluição, ó Deus, do secularismo, ó Deus, as muitas vozes que tentam, ó Deus, nos conduzir à apostasia, que tentam realmente nos persuadir a achar o errado certo e o certo errado. A verdade é tida por mentira, mentira por verdade. Nós declaramos, ó Deus, que é um detox espiritual, ó Deus, uma conexão no teu trono, para que este ano seja um ano de mover, para que este ano seja um ano, ó Pai, no qual as nossas células, os nossos pontos missionários, as nossas congregações, a igreja aqui na rua Marechal Deodoro, vai ser um tempo de crescimento, um tempo de grande colheita. Então nós já clamamos ao Senhor que mande, ó Deus, realmente, ó Deus, ceifeiros, ó Pai, para esta grande seara, porque nós já levantamos os olhos e conseguimos ver os campos que estão brancos, que estão prontos, ó Pai, para uma grande colheita.
para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que todas as nossas ações proféticas neste dia possa redundar, ó Pai, em romper com o céu de bronze, e que a bênção do Senhor possa repousar sobre a nossa cidade. Ó Deus, nesta consagração, ó Pai, nós estamos declarando, ó Deus, que as castas de demônios, que os impedimentos, ó Deus, que tem gerado, ó Deus, o coração do povo insensível à Tua palavra. Muitas vezes, ó Pai, as praças, as ruas, as avenidas, as casas estão lotadas de luzes, ainda referente, ó Pai, ao Natal do ano passado, mas o coração, ó Deus, está distante. O coração está, ó Pai, ó Deus, como os hotéis ali em Belém, estão, ó Deus, cheios de tanta coisa que não podem abrigar, não podem acolher o Cristo da fé, mas que o Senhor venha quebrar toda maldição, todo encantamento. E neste instante, nós nos colocamos, ó Deus, a Teu serviço, nós nos colocamos à Tua disposição. Ó Deus, estamos fazendo um voto ao Senhor nesta santa convocação, ó Deus, de estarmos alinhados com a Tua vontade, em oração, em jejum, em leitura da palavra, ó Deus, nos cultos públicos que teremos a partir, ó Pai, de hoje às 19h30. Abençoe o pastor Juliano, ó Deus, ó Pai, o ministério de louvor, as ministrações, as orações, que realmente seja um tempo de ativação e mobilização profética. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. E graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, eu te espero, eu te aguardo, hoje às 19h30. Aperte o cinto, porque nós estamos entrando em uma viagem espiritual. Esse meio de transporte é o próprio Espírito de Deus que vai nos conduzir em um tempo de quebrantamento, em um tempo de aliança, em um tempo de graça. Que o Pai das luzes, que não tem nenhuma sombra de variação, possa abençoar você e toda a sua família. Eu declaro um 2024 de grande colheita sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, em nome de Jesus. Nós estamos fechando este tempo de consagração e eu te aguardo hoje às 19h30 aqui na Rua Marechal Deodoro 700, aqui em frente o Parque Alfred, que é o coração da nossa Manchester mineira, da cidade de Juiz de Fora, e declaramos: Juiz de Fora, acorda, Juiz de Fora, Jesus Cristo é o teu Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, nós entramos neste tempo de consagração, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sempre eterno e eterno de Deus, e a graça do Paráclito Divino Espírito Santo esteja convosco, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Boa tarde e até às 19h30. Que Deus vos abençoe. Olhe para os campos, brancos já estão. Uma grande colheita o Senhor preparou. Sobre tua palavra eu irei, boas novas anunciar. E onde habitar a paz, milagres vão acontecer, o reino vai se estabelecer. Revestidos de autoridade e poder, milagres vão acontecer, teu reino vai se estabelecer.